O bicampeonato do Fluminense, 1940 a 1941. Parte 1. O Brasil, a capital e o futebol da Era Vargas. O Rio de Janeiro, no início da década de 1940, não era apenas uma cidade. Era a capital da República, era o centro das decisões políticas, era o palco das transformações sociais do Brasil. O país vivia sob o regime do Estado Novo. O presidente Getúlio Vargas governava com forte centralização de poder. O discurso era de modernização, de nacionalismo, de construção de uma identidade brasileira forte e unificada. Em 1940, completavam-se 10 anos da Revolução de 1930. Milhares de operários desfilaram no centro do Rio de Janeiro em homenagem ao governo. O rádio amplificava discursos, a imprensa moldava narrativas. E o futebol? O futebol tornava-se símbolo popular da nação. Fazia apenas 7 anos que o profissionalismo havia sido oficialmente implantado no Brasil. Mas no Rio de Janeiro, ele já era levado extremamente a sério. Os clubes investiam, contratavam estrangeiros, pagavam salários, estruturavam elencos com planejamento. Todo grande jogador sonhava atuar na capital da República. Era ali que estavam os holofotes, era ali que estavam os estádios cheios. Era ali que se escrevia a história. Entre os gigantes da cidade estavam o aristocrático Fluminense Futebol Club, das Laranjeiras, o popular e carismático Clube de Regatas do Flamengo, o tradicional Botafogo de Futebol e Regatas e o competitivo Clube de Regatas Vasco da Gama. E o futebol carioca tinha algo singular. Era cosmopolita. Argentinos, uruguaios, paraguaios, jogadores de vários estados brasileiros. A capital respirava talento sul-americano. E nesse cenário vibrante, começava a se desenhar o bicampeonato do Fluminense. Crino. O Rio Cultural de 1940. Naquele 22 de dezembro de 1940, enquanto o Fluminense decidia o campeonato em Figueira de Melo, chegava ao Rio, vinda dos Estados Unidos, a estrela internacional Carmen Miranda, a pequena notável. Ela já encantava Hollywood, já era símbolo da música brasileira no exterior. E no Brasil fazia enorme sucesso a marcha de Alberto Ribeiro, Cachorro Vira-Lata. Era o Brasil urbano. Era o rádio dominando lares. Era a cultura popular se consolidando. E o futebol era parte desse mesmo espetáculo. O estádio era o teatro da multidão. O clássico era o drama nacional. O gol era a catarse coletiva. E nas Laranjeiras, algo estava sendo construído. Algo sólido, algo estratégico. O Fluminense após 1939. O Fluminense não vinha de sua melhor campanha em 1939. O time possuía um ataque respeitado, mas precisava reorganizar sua estrutura defensiva. Era preciso equilíbrio, era preciso método. Sob a presidência de Mário Polo, o clube iniciou o processo de renovação do plantel. O comando técnico estava nas mãos do uruguaio Ondino Vieira, um estrategista, um estudioso do jogo. Um treinador que enxergava o futebol como sistema. Enquanto isso, o campeão de 1939, o Flamengo, vendia o artilheiro Alfredo Gonzalez. A responsabilidade ofensiva recaía quase exclusivamente sobre um nome lendário: Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Considerado por muitos o maior atacante do mundo. Mas o futebol não se ganha apenas com estrelas, ganha-se com estrutura, e o Fluminense compreendia isso. A reforma defensiva. O tricolor tratou de reforçar sua defesa. Contratou o argentino Spinelli, trouxe Norival, trouxe Adilson.
o elenco passou a ter profundidade. Havia praticamente 2 jogadores por posição. 7 argentinos no plantel. Era uma equipe robusta, planejada, preparada para um campeonato longo. Ondino Vieira implementou o chamado Sistema Defensivo e Diagonal, com ataque em M, um desenho tático moderno para a época. Malazzo, como uma das pernas do M defensivo pelo setor esquerdo, recuava frequentemente. Entrava no meio-campo. Exercia função semelhante ao que hoje chamaríamos de volante. Era futebol estratégico. Era organização antes de espetáculo. E esse seria o diferencial. O Campeonato Carioca de 1940 reunia 9 clubes, 9 forças da capital da República, 9 projetos esportivos que representavam bairros, classes sociais e tradições distintas. Entre eles estavam os gigantes, o Clube de Regatas do Flamengo, o Botafogo de Futebol e Regatas, o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Fluminense Football Club. O campeonato foi disputado em 3 turnos, longo, exigente, com equilíbrio entre as principais equipes. Desde as primeiras rodadas, o Fluminense mostrava algo diferente. Não era apenas o talento individual, era a organização coletiva. Era a solidez defensiva combinada com um ataque versátil. O time base era formado por Batatais no gol, Norival e Machado na zaga, Bioró, Spinelli e Malazzo no meio-campo, Adilson ou Pedro Amorim pela ponta, Romeu, Pelliciari como referência, Milani, Tim, Hércules ou Carreiro. Era uma equipe equilibrada, capaz de atacar com intensidade e de se recompor com disciplina. Ao longo da campanha, o tricolor acumulava vitórias importantes, jogava com autoridade, mostrava profundidade de elenco. Ondino Vieira rodava peças sem perder padrão tático. Mas o campeonato não estava decidido. Flamengo, Botafogo e Vasco mantinham-se próximos na tabela. A disputa era ponto a ponto. E então chegou a última rodada. A tensão da rodada final. 4 clubes ainda tinham chances matemáticas. Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. O adversário do Fluminense seria o São Cristóvão, o chamado time cadete. Equipe já garantida na 6ª colocação, sem riscos, sem ambições de título, mas com poder de influenciar o campeão. Corria pela cidade o comentário de que o Flamengo teria oferecido 2 contos de réis ao São Cristóvão como incentivo extra. Era o tipo de rumor que incendiava o ambiente, que aumentava a tensão, que tornava o jogo ainda mais simbólico. O palco seria Figueira de Melo. Campo tradicional, atmosfera carregada. Era 22 de dezembro de 1940. Enquanto parte da cidade aguardava o desembarque de Carmen Miranda, outra parte prendia a respiração pelo futebol. O jogo do título. O São Cristóvão entrou em campo com Madalena, Augusto, Mundinho, Walter, Hernandez, Dodô, Roberto, Villegas, Nestor, Kurtz, Matias. O Fluminense formava com Batatais, Norival, Machado, Bioró, Spinelli, Malazzo, Adilson, Romeu Pelliciari, Rongo, Tim, Carreiro. A arbitragem estava a cargo de Guilherme Gomes. A partida foi disputada, intensa, com momentos de tensão. Mas havia um nome que brilharia naquele dia: Rongo. Ele marcou 4 vezes, 4 gols decisivos, 4 golpes que selaram o destino do campeonato.
Adilson completou o placar. O São Cristóvão ainda marcou 3, mas não foi suficiente. Resultado final: Fluminense 5, São Cristóvão 3. O título de 1940 estava confirmado. Os números da conquista: 24 jogos, 17 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 62 gols marcados, 31 sofridos, saldo positivo de 31 gols. Hércules e Milani foram os artilheiros do Fluminense, com 12 gols cada. O artilheiro do campeonato foi Leônidas da Silva, do Flamengo, com 30 gols. Ele mesmo declararia: "Nós demos trabalho." Mas naquele ano, o trabalho não foi suficiente para impedir o tricolor. O significado de 1940. O título de 1940 representava mais que uma taça. Representava a consolidação do planejamento, a validação do modelo tático de Ondino Vieira. Era a prova de que o futebol moderno começava a se impor. Organização, equilíbrio, profundidade de elenco. O Fluminense iniciava um ciclo e 1941 ampliaria essa dimensão. Porque o que viria a seguir não seria apenas uma defesa de título, seria uma afirmação histórica. Na próxima parte, entraremos no campeonato mais longo da história até então. 4 turnos, 106 gols e o lendário Fla-Flu da Lagoa. Se 1940 foi reconstrução, 1941 seria consagração. O Campeonato Carioca de 1941 entrou para a história como o mais longo já disputado até então. Foram 4 turnos, uma maratona, uma prova de resistência física e mental. O futebol já era profissional, mas ainda carregava traços da era amadora. Gramados irregulares, viagens difíceis, recuperação limitada. Vencer um campeonato de 4 turnos exigia elenco profundo, exigia método, exigia organização. E o Fluminense estava preparado. Twitter, a evolução do elenco. Após o título de 1940, o clube seguiu investindo, não se acomodou. Chegou o zagueiro Renganeschi, destaque do Bom Sucesso. Veio Afonsinho, lateral consagrado do São Cristóvão e titular da seleção brasileira. O time campeão de 1941 formava com Batatais, Renganeschi e Machado, Malazzo, Brant e Afonsinho, Pedro Amorim, Romeu, Russo, Tim, Carreiro. No comando permanecia Ondino Vieira, o arquiteto silencioso do bicampeonato. A campanha: 28 jogos, 22 vitórias, um empate, 5 derrotas. Mas o número que ecoa até hoje é outro: 106 gols marcados. Centenas de torcedores lotavam as arquibancadas das Laranjeiras. O rádio narrava com emoção. A cidade comentava nas esquinas. Era um ataque devastador, mas não desorganizado. Era agressivo, mas sustentado por disciplina tática. As goleadas que marcaram época: 11 de maio de 1941, Fluminense 6, Vasco 2. Um recado aos rivais: o campeão estava mais forte. 20 de julho de 1941, Fluminense 9, São Cristóvão 0. Nesse dia, o argentino Rongo marcou 6 gols. 6. Um recorde individual que se tornaria eterno na história do clube, igualando marcas de Albert Victor Buchan em 1909 e Henry Welfare em 1917.
5 de outubro. Fluminense 10, isso mesmo, 10. Bangu 2. 8 de novembro. Fluminense 7. Bangu 2. E em 19 de outubro, Fluminense 4, Flamengo 2. O clássico reafirmava a supremacia tricolor naquele momento. O FLAFLU da Lagoa. O regulamento não previa final. O campeonato era por pontos corridos, mas o destino decidiu escrever drama. Fluminense e Flamengo chegaram à última rodada disputando diretamente o título. Era mais que um jogo, era um símbolo da cidade. De um lado, o Flamengo popular, de outro, o Fluminense aristocrático. O clássico ficou conhecido como Fla-Flu da Lagoa, pela dramaticidade, pelo contexto, pela importância histórica. O Fluminense venceu e, com a vitória, conquistou seu 14º título carioca, o 5º em 6 anos. O significado histórico. O bicampeonato de 1940 e 1941 consolidou um modelo. Não era apenas talento individual, não era apenas inspiração. Era planejamento, era estrutura. Amor ao tricolor.